Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre os ponteiros genéricos. Até o momento, eu declarei ponteiros que, no máximo, não apontavam a princípio para nenhum endereço. Você cria o ponteiro e, a princípio, ele não tem nenhum apontamento. Você é que faz a associação de apontamentos do ponteiro. Só que eu sempre declarei um valor específico na sintaxe do ponteiro, e este só pode apontar para endereços com variáveis que correspondem ao tipo declarado. Se eu criar um ponteiro que aponte para um endereço que terá valores do tipo int, então ele só apontará para esses endereços de memória. Se houver um endereço do tipo double e eu tentar apontar o ponteiro nessa direção, haverá um erro. Existe uma forma de gerar ponteiros que realmente fiquem em aberto em sua totalidade, até mesmo com relação ao possível tipo de valor para os quais esses ponteiros apontem. São os ponteiros genéricos. Quando os criamos, eles ficam disponíveis para apontar para qualquer endereço, independente do tipo de variável que ocupe aquele espaço. Para criarmos um ponteiro genérico, usamos a seguinte sintaxe: nós utilizamos o termo void, que significa vazio. Void, asterisco, o nome do ponteiro. Isso vai indicar que o ponteiro, ele, além de a princípio não indicar, não apontar para nenhum endereço de memória, ele fica disponível para esse apontamento para qualquer tipo que os endereços armazenem em seus espaços. Da mesma forma que com ponteiros comuns, podemos associar o nome do ponteiro ao endereço de memória da variável que se deseja apontar, utilizando o e-comercial. Aqui nós temos o nome do ponteiro, e-comercial variável, ou seja, o nome do ponteiro associado ao endereço daquela variável. Agora, após tal associação do nome do ponteiro com o endereço da variável, para alocarmos um valor no endereço correspondente a essa variável, adicionamos um dispositivo de conversão de tipo de valor. Ele se chama typecast. Nada mais é que, entre parênteses, informar o novo tipo de dado antes do nome da variável. No caso de um ponteiro, nós precisamos inserir um asterisco após o termo do tipo de valor que você quer converter. Então aqui é um exemplo que eu quero associar um ponteiro a um endereço de memória que irá inserir um certo valor, mas agora eu vou utilizar o int asterisco para informar que esse espaço de memória conterá um valor inteiro. Agora vamos a uma atividade: usar um ponteiro genérico para se associar a mais de um tipo de variável e alocar valores a tais variáveis. Iniciando aqui o idle Gianni, eu primeiro vou salvar o trabalho. Eu vou chamá-lo de point underline genérico ponto c. Eu vou inserir primeiro as bibliotecas padrão, include stdio.h. Também tem o include stdlib.h. O exercício ele é muito simples, é só criar as variáveis de tipos diferentes, criar um ponteiro genérico que não define nenhum tipo de apontamento para nenhum tipo de valor ou tipo de endereço. E em seguida eu vou associar esse ponteiro genérico a dois tipos de variáveis diferentes. Eu vou iniciar aqui com a função intMain, o par de chaves, que conterá o código e primeiramente a declaração das variáveis. A primeira variável será o ponteiro, void p, esse ponteiro genérico, e duas variáveis, uma do tipo int, uma variável inteira, chamada n, e uma variável do tipo caracteres, char, que é a variável l. Será um caractere associado a essa variável. O próximo passo é associar o ponteiro genérico à variável do tipo int. Eu vou utilizar só o nome do ponteiro, p, estará associado ao endereço de memória da variável n. E em seguida, eu vou inserir um valor no endereço dessa variável utilizando o ponteiro p, o ponteiro genérico.
E a sintaxe é essa daqui. É o ponteiro. Vou utilizar o typecast, que é uma conversão naquele momento ali. Meu ponteiro é genérico, eu quero convertê-lo para um ponteiro que aponte para um endereço que contenha valores inteiros. Então eu vou colocar aqui int, será o novo tipo a ser considerado, e asterisco. O typecast ele funciona para variáveis normais. Quando eu tenho uma variável do tipo int e quero transferi-lo para o tipo float, eu vou utilizar o f sem asterisco, por eu estar tratando de variáveis normais. Agora, com ponteiros, eu preciso inserir esse asterisco. Int asterisco p. Eu acabo de converter a minha variável ponteiro de genérica para apontador de valores inteiros. Eu associo um número inteiro a esse ponteiro, que é o valor 10. Ou seja, o meu ponteiro convertido para valores inteiros, ele aponta para um endereço que contém uma variável do tipo int e que agora associa um valor de número inteiro 10 a esse endereço da variável n. Eu vou utilizar uma função print para imprimir o resultado dessa associação do ponteiro com as variáveis e os valores associados. Primeiro, printf, e que eu vou digitar dentro de um string valor associado à variável n, dois pontos. Vou colocar um string de formatação do tipo inteiro e uma quebra por tabulação, porque aqui eu pretendo fazer duas coisas. Eu preciso mostrar o resultado da linha 10 e eu também preciso imprimir o resultado da linha 11. Na linha 10 eu associei o nome do ponteiro ao endereço referente à variável n. E na linha 11 eu estou associando um ponteiro a um valor numérico. Estou inserindo um valor numérico no endereço utilizando um apontador p. O próximo passo, eu vou utilizar duas funções printf para essa associação do ponteiro com uma variável inteira e um valor numérico inteiro. São dois prints. Só que os dois prints vão me gerar o mesmo resultado, que é o valor 10. Porque aqui na linha 10 eu estou associando o nome do ponteiro a um endereço de memória com a variável n, e em seguida eu uso esse ponteiro para inserir um valor de número 10 no endereço da variável n. Como o p está apontando para o endereço onde n está, quando eu utilizar o ponteiro para inserir o valor 10, ele vai ser inserido no endereço onde a variável n está. E eu vou utilizar dois printfs para imprimir o valor associado a n e o valor associado ao ponteiro, que é o mesmo, é o valor 10. Vamos primeiro print, que é a associação do valor 10 à variável n. Eu vou inserir aqui nesse printf a string com a seguinte descrição: valor associado à variável n, dois pontos, e aqui eu vou colocar uma string de formatação, %d para números inteiros, quebra por tabulação, porque mais à direita eu vou utilizar outra função printf para apresentar o valor associado ao ponteiro, que é o mesmo. Eu vou obter os mesmos valores. Fecho aqui a string e em seguida eu vou descrever a variável n, que irá substituir a string de formatação d, %d. O outro printf, temos aqui a string com a descrição valor associado via ponteiro, dois pontos, %d. Temos aqui a quebra de linha e para substituir eu vou utilizar a mesma sintaxe referente ao ponteiro genérico com o typecast, o mecanismo de conversão, que é asterisco entre parênteses int asterisco p. E essa aqui é a minha outra função printf. Agora, o próximo passo é associar esse mesmo ponteiro genérico a uma variável do tipo caracteres, do tipo char. Serão sintaxes semelhantes. Primeiro, p associado a uma variável l, uma variável do tipo char. E em seguida, vou utilizar a sintaxe semelhante, ou seja, o meu typecast agora para uma conversão para caractere. Não esquecer do asterisco para ponteiros e o p, que é a variável ponteiro. E associado a esse ponteiro, eu vou colocar um caractere chamado a. Também vou utilizar duas funções printf. Eu vou utilizar aqui uma cópia das linhas anteriores e fazer as modificações. Primeiramente, a minha variável agora é l, que é a variável de caracteres,
E agora será percentual C, o string de formatação para substituição por variáveis do tipo caracteres. Aqui a variável L, valor associado via ponteiro. Também eu vou utilizar aqui o C, que é do tipo caracteres. E aqui no meu typecast, vou substituir pelo tipo char, caracteres. E aqui está o meu programa. Basicamente, eu declaro as variáveis, um ponteiro genérico e duas variáveis de tipos diferentes. E eu vou fazer a associação desse mesmo ponteiro para as duas variáveis, sem nenhum prejuízo, pois a variável, a princípio, ela fica em aberto para ser associada a qualquer tipo de variável, desde que se utilize o typecast, que é a conversão no momento em que você for associar a aquele tipo de variável o ponteiro. A primeira associação é com variáveis e valores do tipo inteiro. Eu faço a impressão da associação simples de uma variável com seu valor, como foi feito em vídeos anteriores. E no outro printf eu faço uma associação do valor que foi inserido naquele endereço onde está a variável por meio do ponteiro. Isso vai me gerar o mesmo resultado, tanto com relação a valores do tipo inteiro, quanto a valores do tipo caracteres. Eu vou compilar esse programa e vou rodá-lo. E aqui está, eu tenho o primeiro print na linha acima, utilizando um valor associado à variável n. É uma associação simples para uma variável normal, ou seja, tradicional. O seu valor é 10 e o valor associado via ponteiro também é 10. Da mesma forma é com valores do tipo caracteres. O valor associado à variável normal é A, o caractere A, e o valor associado via ponteiro também é o caractere A. Aqui acontece o seguinte, eu faço a associação tradicional da variável com o seu valor, e o resultado que me dá a função printf é em decorrência da linha 11, que é a associação via ponteiro. A associação via ponteiro me permite apresentar o resultado de associação por meio da variável normal, assim também da associação via ponteiro, que são os mesmos resultados. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.